Oi, eu usei esta linha. Eu cortei um pedaço de aproximadamente 1,25 m. Tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as duas pontas e do outro lado essa laçada. A letra C tem 12 pontos de altura por 11 pontos de largura. E você pode acompanhar aí no gráfico a setinha vermelha indicando onde eu estou começando. Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo por dentro deste lacinho e puxo. Agora eu vou de baixo para cima para a direita e puxo. Volto para a esquerda de baixo para cima, puxo. E novamente para a direita, de baixo para cima, puxo. Ainda para a direita, volto aqui, de baixo para cima, puxo. Viro a minha agulha, eu vou de cima para baixo, para a esquerda, puxo. Viro a minha agulha e volto para a direita, de baixo para cima, fechando esse ponto e saindo na carreira de cima. Aqui eu vou fazer 3 pontos na diagonal. Para a direita, de baixo para cima, puxo, formando um ponto na diagonal. O outro é aqui, olha, de baixo para cima, puxo, formando o segundo ponto. Agora, o terceiro é aqui. De baixo para cima, puxo, viro a minha agulha na carreira de cima para baixo, para a direita, puxo, viro a minha agulha e vou de baixo para cima, saindo na carreira de cima, puxo. Agora eu vou fazer 3 pontos para a direita, de baixo para cima, puxo, 1, para a direita, de baixo para cima, puxo, 2. O terceiro eu viro a minha agulha de cima para baixo, saindo na carreira de baixo, para a direita e puxo. Agora, para a direita ainda, e vou de cima para baixo e puxo. Faço um ponto. Agora, para a esquerda, de cima para baixo e puxo. E para a esquerda, de cima para baixo, 2 pontos. 1, 2. Então, eu fiz uma parte da letra C. Agora, vou fechar de cima para baixo para a direita e puxo. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita ainda e puxo. Volto aqui, olha, de baixo para cima e puxo. Agora é de baixo para cima, saindo aqui na carreira de cima, mas para a esquerda e puxo. Para a esquerda ainda de baixo para cima, fechando 2 pontos. Viro a minha agulha e vou de cima para baixo, para a esquerda e puxo. Agora, de cima para baixo para a esquerda e puxo. E de cima para baixo para a esquerda. Fechei esses 2 pontos aqui. E vou voltar fechando esses pontos que estão na diagonal. De cima para baixo, saindo aqui, ó, na carreira de baixo e puxo. Fechei um. De cima para baixo para a esquerda, fechei o 2. De cima para baixo, para a esquerda, eu vou fechar o terceiro, ó, e passo por esse que já tá feito e puxo. Pronto. Fechei esses pontos. Agora eu vou aqui, olha, na carreira de baixo, de cima para baixo, para a esquerda e puxo. De cima para baixo, para a esquerda e puxo. Agora vou para a direita, de cima para baixo e puxo, passando por esse primeiro ponto que eu tinha feito, ó, e não faço nada com ele. Aqui tem um ponto na diagonal, então eu vou fazer assim. Vou de cima para baixo para a direita e puxo.
saindo na carreira de baixo. Agora, de cima para baixo, para a direita, 2 pontos. No terceiro ponto, eu viro a minha agulha e vou de baixo para cima, para a direita e puxo. Aqui tem um ponto na diagonal. E vou de baixo para cima, para a direita e puxo. Continuo para a direita, mas vou aqui, ó, nessa próxima carreira, de baixo para cima e puxo. E volto para a esquerda, de baixo para cima e puxo. E esse é o desenho da letra C. Agora, eu viro a minha agulha, volto para a direita, de cima para baixo e puxo. Agora, para a esquerda, de cima para baixo e puxo. Ainda para a esquerda, só que agora nesse degrau, ó, de cima para baixo, saindo na carreira de baixo e puxo. Fechei aqui. Continuo para a esquerda, de cima para baixo, 2 pontos. Viro a minha agulha no terceiro ponto e vou de baixo para cima, saindo na carreira de cima. Ainda para a esquerda, de baixo para cima, saindo na carreira de cima. Agora eu vou terminar aqui o último ponto, introduzo a agulha aqui e puxo. E vou sair com a agulha lá no avesso, viro meu trabalho para arrematar. Então, eu passo a agulha por baixo desta linha, puxo, passo novamente por baixo desta linha e puxo, até ficar este laço. Agora, eu passo a agulha por dentro deste laço, fazendo um nó. Agora, passo por debaixo desta linha, por debaixo do etamine da linha novamente. Puxo, vou para o lado direito, passo novamente por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo, corto. A letra C tem 6 pontos de largura por 6 pontos de altura. Peguei um pedaço de linha de 50 centímetros, tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as 2 pontas e do outro lado essa laçada. E você pode acompanhar aí no gráfico a setinha vermelha indicando onde eu estou começando. Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo por dentro deste lacinho e puxo. Agora eu vou de baixo para cima para a direita e puxo. Volto para a esquerda de baixo para cima e puxo. E novamente para a direita, de baixo para cima e puxo. Aqui tem um ponto na diagonal, então eu vou fazer assim. Volto aqui, de baixo para cima, puxo. Viro a minha agulha e agora eu vou fazer 3 pontos. Eu vou de cima para baixo, para a direita. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima, para a direita. Volto aqui, olha, de baixo para cima, para a esquerda. Viro a minha agulha e vou de cima para baixo, para a esquerda. De cima para baixo, para a esquerda. Fechei o 2. De cima para baixo, para a esquerda, eu vou fechar o terceiro, ó. Agora eu vou aqui, olha, na carreira de baixo, de cima para baixo, para a esquerda, fechei aqui. De cima para baixo e puxo. Agora vou para a direita, de cima para baixo, passando por esse primeiro ponto que eu tinha feito, ó, e puxo. Agora, viro a minha agulha e vou de baixo para cima, para a direita. 3 pontos. Viro a minha agulha para a direita, de cima para baixo. Agora, vou fechar esses pontos. Para a esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha para a esquerda, de baixo para cima,
fechando esses 3 pontos. Agora, vou terminar aqui o último ponto. Introduzo a agulha aqui e puxo. E vou sair com a agulha lá no avesso, viro meu trabalho para arrematar. Então, eu passo a agulha por baixo desta linha e puxo. Passo novamente por baixo desta linha e puxo, até ficar este laço. Agora, eu passo a agulha por dentro deste laço, fazendo um nó. Agora, passo por debaixo desta linha, por debaixo do etamine da linha novamente. Puxo. Vou para o lado esquerdo. Agora, passo por debaixo desta linha, por debaixo do etamine, puxo. Vou para o lado esquerdo. Passo novamente por debaixo da linha do etamine e da linha, puxo, corto. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.